Especiação é o surgimento de novas espécies na natureza. Mas antes de entender como isso funciona, nós precisamos lembrar como é que os processos evolutivos acontecem, definir espécie e saber o que a reprodução tem a ver com isso tudo. Quando indivíduos da mesma espécie colonizam um determinado ambiente, eles começam a sofrer a ação da seleção natural ali. Então eles vão ficando cada vez mais diferentes ao longo do tempo. Em alguns momentos eles ficam realmente bem distintos dos indivíduos originais. Quando isso acontece dentro de uma mesma linhagem, nós dizemos que eles sofreram um processo de anagênese. Em alguns momentos, uma população pode se dividir em duas subpopulações isoladas, e cada uma delas pode sofrer processos evolutivos independentes. Então, as características novas que surgem, elas ficam restritas àqueles grupos populacionais, porque eles não se misturam mais através da reprodução. Quando nós temos uma linhagem se dividindo em duas, nós temos um processo de cladogênese. O conceito mais aceito para definir uma espécie é o conceito biológico. Segundo ele, dois indivíduos são da mesma espécie em condições naturais, eles conseguem cruzar e gerar descendentes férteis. Esse conceito tem algumas limitações. Por exemplo, ele não inclui o pessoal que faz reprodução assexuada, que é a maior parte dos micro-organismos. O plano central desse conceito é a reprodução. Então, basicamente, em condições naturais, se reproduzem espécies iguais. Não conseguem se reproduzir espécies diferentes. Logo, para ver o surgimento de novas espécies na natureza, precisa existir o isolamento reprodutivo. E nós vamos ver como é que isso funciona. Lembrando que dentro de uma população existem variações individuais. Então, na nossa espécie hipotética aí, existem alguns indivíduos com as pernas mais curtas e outros indivíduos com as pernas um pouco mais longas. Na natureza, alguns eventos aleatórios podem dividir uma população em duas, como o surgimento de uma cratera, por exemplo, e acaba separando essas populações em dois ambientes também um pouco diferentes ou muito distintos entre si. Por exemplo, se um dos lados fica isolado também um predador rastejante, ele vai se alimentar basicamente dos indivíduos com as pernas mais curtas, porque eles vão ter mais dificuldade de procurar abrigos altos. Com isso, os que têm as pernas longas vão ter um maior sucesso reprodutivo, já que eles que vão sobreviver. Logo, depois de um certo tempo, a população vai ter basicamente só indivíduos de pernas longas. Agora, se do outro lado o grande problema for a intensidade luminosa e a escassez de abrigos, os indivíduos que têm as pernas mais curtas e são menores têm mais vantagens, porque qualquer lugar é abrigo para eles. Então, com isso, eles vão sobreviver com maior frequência e, ao longo do tempo, aquela população vai ser dominada por indivíduos com as pernas mais curtas. Agora, se essa barreira geográfica for retirada e essas duas subpopulações voltarem a interagir, nós temos dois cenários. Se elas conseguirem reproduzir entre si, eles ainda são da mesma espécie e essas características novas vão sendo misturadas ao longo das gerações. Se não conseguirem reproduzir, então nós dizemos que foram criadas duas novas espécies, espécie A e espécie B. Toda vez que a especiação é acompanhada de um isolamento geográfico, nós temos uma especiação alopátrica. Uma outra forma de especiação alopátrica é o efeito fundador. Ele acontece quando um número reduzido de indivíduos se destaca de uma população original e vai colonizar um ambiente em que aquela espécie não existia anteriormente. Então, essas duas subpopulações ficam isoladas geograficamente, mas não através de uma barreira geográfica que aconteceu por conta de um evento climático ou geológico. Depois de um certo tempo, da mesma forma como no exemplo anterior, essas subpopulações vão acumulando novidades evolutivas e depois de um certo tempo, se elas forem postas novamente em contato, nós temos aqueles outros dois cenários. Reproduziu, ainda são da mesma espécie. Se não conseguem se reproduzir, duas novas espécies. Quando a especiação acontece sem uma barreira geográfica, nós temos especiação simpátrica, e o isolamento reprodutivo tem que acontecer de outras formas. No reino animal, por exemplo, os rituais de cópula são essenciais para que haja reprodução e são típicos da espécie. Nos anfíbios, sapos, pererecas, o canto faz parte desse padrão de cópula, e a fêmea precisa entender o canto do macho. Se ela entender e aceitar a reprodução, beleza, novos girinos. Agora, se um sapo nasce com uma mutação que faz com que o canto seja um pouquinho diferente, as fêmeas não vão conseguir mais entender o que ele está dizendo e não vai haver reprodução. Ele só vai conseguir se reproduzir se uma fêmea tiver a mesma mutação que ele e eles conseguirem se entender. Então, no mesmo lugar, nós temos duas subpopulações isoladas, então espécie A e espécie B. Existem vários mecanismos de isolamento reprodutivo. Alguns acontecem antes que a fecundação ocorra, as pré-zigóticas, e outras depois que a fecundação já ocorreu, pós-zigóticas. Dentre os pré-zigóticos, nós temos isolamento estacional, que é quando o período reprodutivo não sincroniza.
Se uma planta, por exemplo, floresce muito antes da outra, o pólen delas nunca vai se encontrar. O isolamento de habitat ou ecológico é aquele que os indivíduos estão em hábitos tão diferentes que eles nunca se encontrariam na natureza. O comportamental ou etológico é quando o padrão de cópula é diferente a ponto do possível parceiro sexual não entender o que o outro está querendo dizer. Já o isolamento mecânico é quando as peças sexuais têm formatos ou tamanhos incompatíveis. Mesmo que a fecundação ocorra, às vezes os pais são tão diferentes geneticamente que o zigoto formado tem um desenvolvimento embrionário muito irregular e acaba não completando esse desenvolvimento. É a tal da mortalidade do zigoto. E mesmo quando esse embrião consegue ser formado, ele pode morrer dentro do útero ou o filhote que nasce é tão frágil que a sua sobrevivência não é viável. Já alguns outros híbridos conseguem se desenvolver, nascem, sobrevivem, mas quando chega na época reprodutiva eles não conseguem gerar descendentes férteis, eles são estéreis. É bem o caso da mula, que é a combinação da égua com o jumento. Vimos que a adição de novas espécies na natureza se chama especiação e isso se dá através de processos evolutivos. Se a transformação evolutiva ocorre dentro de uma única linhagem, ela é chamada de anagênese. Mas quando esse evento evolutivo divide a linhagem em duas, nós temos um processo de cladogênese. O isolamento reprodutivo é extremamente importante para a formação de novas espécies, e esse processo de especiação pode ocorrer com isolamento geográfico, especiação alopátrica, ou acontecer no mesmo local, especiação simpátrica. Os mecanismos de isolamento reprodutivo podem acontecer antes da fecundação, mecanismos pré-zigóticos, ou após a fecundação, mecanismos pós-zigóticos.